Ó, vamos agora para o exercício B, o dígitos em uma frase, e esse é um exercício de string. Então, em C puro, ele é bem chatinho de fazer. Se fosse fazer em C++, seria muito simples. Então, como eu acredito que muita gente que entrou agora na faculdade não conhecia programação antes, só estava vendo, começou a ver C, não conhece ainda o C++, eu vou mostrar das duas formas de como fazer. Só que eu recomendo bastante que quem conseguir estudar, tenta começar a estudar o C++, porque vai ajudar tanto nessa prova quanto na outra na questão de facilidade, agilidade, conseguir fazer os exercícios mais rápidos, e é muito mais poderoso também o C++. Mas nesse caso, nesse exercício, ele dá uma frase pra gente, uma frase, né, de entrada, e a saída é a quantidade de números. Quantidade de números que aparece dentro dessa frase. Aqui no caso 300, 300, ele é composto por três números, o 3, o 0 e o 0. Então são três. Aqui, Luffy acertou Kaido mais de 10 mil vezes. 1, 0, 0, 0, 0, aparece 5 vezes. E então, primeira coisa é ter uma variável que conta essa quantidade de números, e o próximo passo é ler essa string, que é esse. Como é que fala? É um vetor de caractere. Então, ele vai ter o tamanho de 301, esse valor de 301, porque na entrada fala que vai ser menor ou igual que 300 caracteres. Esse 301 é porque o último valor de um vetor de caractere é sempre 1/0. Aí coloca esse 1 para ele ter uma posição dele dentro do vetor, para não ele sobrescrever uma outra posição. Porque se eu passar só 300 aqui, e na frase, imagina que a frase tem 300 caracteres exatos. Só que o último caractere vai ser preenchido por esse /0 aqui, então eu vou perder uma informação. Então, por isso o 301. Agora é ler essa frase. Em C, tem um scanf, o porcentagem S, e a gente passa o nome do vetor de caractere. Isso aqui funciona, só que só para até eu encontrar um espaço, por exemplo. Aqui no exemplo de entrada tem a palavra uma. Eu leria esse uma, passaria. E meu str seria só uma, e eu quero que seja uma frase com até 300 caracteres. Aí como que a gente faz isso em C? Tem uma função que chama fgetS. Nessa fgetS, a gente tem que passar o str, que é o nome do vetor de caractere, a quantidade que ele tem, e stdin. Uma coisa assim, eu não sei decorado, eu não conseguiria lembrar disso na hora, mas porque eu não uso muito o C, né? Como eu falei, em C++ poderia ser bem mais fácil de fazer isso. Mas, continuando, eu agora tenho dentro desse meu str a frase inteira, uma frase com até 300 caracteres. Agora eu tenho que percorrer cada caractere desse e ver se ele é um número ou não. Para eu fazer isso, eu posso fazer um while, que é um laço de repetição, que eu vou verificar, na verdade eu vou criar uma variável auxiliar que vai começar em 0. E eu vou fazer esse while, eu passo uma variável auxiliar até for diferente do /0. E aqui dentro eu vou dar um aux mais. Aí o que está acontecendo aqui? Esse while eu estou percorrendo cada um dos meus caracteres. Então eu vou percorrer o 0, depois vou dar um aux vou estar verificando 1, aux verificando o str2, até ele for diferente desse /0. Esse /0 é quando está no final da minha frase. Então eu sempre, em um while, eu sempre tenho que passar alguma parada. Minha parada é quando eu chegar no final da frase. Então beleza, dessa forma, com o meu while e meu aux verificando minha str, cada caractere, eu posso agora verificar se ele é ou não um número. Então é um if. Então eu vou fazer um str aux, se for maior ou igual que 0, esse 0 aqui ele está em char, né? Por isso que eu estou passando em aspas simples.
porque ele é um char, então se o caracterzinho que eu estou vendo for maior ou igual a zero e meu caractere for menor ou igual a 9, que aí eu vou estar verificando tudo. Eu até esqueci. Não é 9 inteiro, é 9 em char. Então preciso das aspas simples. Aí o que está acontecendo? Eu estou vendo se é maior do que zero. Então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí imagina 10, 11, só que o 10 e o 11 nada mais é que o conjunto do 1 e do 0. O 11 é 1 e o 1, então por isso que eu vou até o 9. Por isso que é menor ou igual a 9. Nisso eu vou estar vendo todo esse range de valores, né? De números, no caso. Aí, se o caractere que eu estou olhando agora tiver nesse range, eu vou dar um quant mais. Daí fazendo isso, eu vou percorrer a string inteira por esse while, vou estar sempre verificando se o char que eu estou vendo agora está dentro dessa dimensão, e eu vou dar uma quantidade mais se for um número ou não. Sendo um número, lembrando, em char, por isso as aspas simples. Depois de percorrer ele inteiro até chegar no barra zero, eu vou dar um cout fazendo em C, né? Vou dar um cout na quantidade. Aí vou passar o exemplo do Luffy, acertou Kaido. Vamos ver se está certo. 5. Só que faltou o quê? Um barra N aqui, que é a quebra de linha. Mas eu acho que eu agora passo o exercício D. Nem.cpp. Aí passou, só que agora vamos fazer ele em C++. A mesma coisa, eu vou ter uma quantidade que é 0, eu vou criar uma string str, e essa string str eu vou ler ela com getLine sem str. Estou fazendo bem direto, gente, mas agora eu vou ler essa frase inteira. Então, vou ter lido ela inteira. Eu posso percorrer cada caractere dentro dessa string dessa forma aqui. Eu coloco char C e passo o str. Isso eu vou estar lendo cada caractere. Aí é só fazer a mesma coisa. Se C for maior ou igual a 0 e C for menor ou igual a 9, eu dou um quant mais e um cout em L. Aí daria a mesma coisa. Faltou quant. Aí daria na mesma coisa, só que é uma forma, eu acredito que seja bem mais simples do que em C, mas fica aí de opção. Valeu!